Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, então nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso ensino nesta noite. E nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, todo o capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Está escrito o seguinte: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu quero conversar então com vocês hoje sobre este tema, o anticristo, o agente de Satanás. Quem esteve conosco, segunda-feira passada, examinando Apocalipse capítulo 12, vimos que o dragão, representando Satanás, o diabo, a antiga serpente, com toda a sua fúria, atacou Cristo e a sua igreja, mas vimos que ele foi derrotado no céu e derrotado na terra. Porém, ainda o dragão recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. E é isso que vamos ver neste capítulo 13. É sempre intenção de Satanás ou do dragão imitar a Deus. O dragão tenta imitar o próprio Deus Pai. E aí, como Jesus Cristo, Deus Filho,
ele se encarnou, então também Satanás vai querer imitar o que chamaríamos de uma antitrindade. O dragão representando o Deus Pai e o anticristo tentando representar o Deus Filho. E assim como Deus Filho se fez carne, agora Satanás vai querer uma espécie de simulacro da encarnação por meio da figura do anticristo. E é curioso que também surge uma outra besta, a besta que surge da terra, que nós chamamos de o falso profeta. É aquele líder religioso que vai facilitar e abrir caminho para o anticristo, que é um líder político. E desta maneira, o falso profeta vai ser uma espécie de simulacro da pessoa do Espírito Santo. Mas como o Senhor tem uma igreja, que é a noiva do Cordeiro, também o diabo vai querer um simulacro, uma imitação. Vai ser a grande Babilônia, chamada a grande meretriz. De tal maneira que vemos aqui a configuração do diabo num imenso esforço de querer imitar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, inclusive criando uma falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia. Pergunta-se, qual vai ser o tempo da aparição do anticristo? Pois bem, embora o texto que lemos em 2 Tessalonicenses 2,7 nos informe que o mistério da iniquidade já está operando, porque já tem muitos anticristos no mundo, e desde o início foi assim. Mas esses anticristos predecessores estão simplesmente compondo esse mistério da iniquidade e preparando o caminho para este grande líder escatológico que a Bíblia chama de anticristo, ou a besta que surge do mar, ou o iníquo, ou o filho da perdição, ou o homem da desolação, ou o pequeno chifre lá da profecia de Daniel, capítulo 7. Mas quando a Bíblia vai circunstanciar a chegada desse personagem chamado de anticristo, ela nos dá 4 pistas. Primeiro, Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,3, que vai ser no período da apostasia. Sempre houve apostasia. Mas Paulo fala de uma apostasia que tem um artigo definido, é a apostasia. Juntamente com a apostasia surge o homem da iniquidade. Então vai ser um período de grande apostasia, como nunca foi vista. Segundo, de acordo com Mateus 24, 21 e 22, no sermão profético de Jesus Cristo, vai ser também no período chamado de a grande tribulação. Terceiro, vai ser também no período em que vai haver a revelação do homem da iniquidade. Nesse período da apostasia, surge o homem da iniquidade. Vale dizer que homem da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2,3, a palavra iniquidade aí é anomia no grego. Ou seja, ele vai ser um homem sem lei. Se a apostasia está dominando, e o que é a apostasia? É a desistência da verdade, é o abandono da verdade, é não acolher os absolutos, é rejeitar qualquer parâmetro absoluto na vida, seja teológico, seja moral. Então notem vocês que o anticristo vem exatamente nesse lastro, vem exatamente com essa bandeira, já que o mundo não quer absolutos, o mundo está rendido ao relativismo, é terreno próprio para ele chegar, ele será o homem da iniquidade, o homem sem lei. E finalmente, esse período é chamado de o pouco tempo de Satanás. Pois bem, vamos analisar agora as várias facetas do anticristo. Eu quero trabalhar essa questão da contextualização melhor para a gente entrar na exposição de Apocalipse capítulo 13. No livro de Daniel, capítulo 7, fala também desse personagem. E esse personagem é retratado como a figura de 4 feras: o leão, o urso, o leopardo e outro animal terrível, que a Bíblia não menciona por nome, trazendo a ideia de que esse personagem chamado anticristo vai incorporar nele mesmo toda a fúria, todo o poder e toda a destruição dos grandes impérios
daquela época: Império Babilônio, Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano, o Greco-Macedônio e o Império Romano. Então, essa mesma imagem é apresentada em Apocalipse capítulo 13. Este homem vai configurar nele mesmo o poder e a fúria dos grandes impérios megalomaníacos e terríveis impérios do passado. Ele vai ser chamado de o pequeno chifre, e está escrito em Daniel 7:21, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus e vai prevalecer contra o povo de Deus, no sentido de levá-lo à morte, não à apostasia. Nesse sentido ele prevalece. Mas Apocalipse 12:11 diz que quando um cristão, diante de uma situação de perseguição, onde ele deve optar ou pela vida ou apostatar da sua fé, ele opta morrer do que apostatar, e desta maneira o anticristo prevalece contra esse santo, matando-o, e na mesma medida esse santo prevalece sobre o anticristo, derrotando-o, porque a igreja derrota o anticristo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mesmo em face da própria morte, não amaram a sua própria vida. Pois bem, queridos irmãos, ainda Daniel 7:25 diz que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Vai ser um tempo de terrível perseguição. Quando você vai para o ensino de Jesus em Mateus 24, versículos 15 a 28, Jesus faz uma introdução do anticristo na figura de Tito Vespasiano. Se você começar a ler Mateus 24, no sermão profético, você vai perceber que Jesus está falando da invasão de Jerusalém no ano 70. Mas ele faz essa introdução para levar você a uma análise mais profunda e mais longínqua da figura do anticristo. Da figura do anticristo. Da mesma maneira que o ataque a Jerusalém no ano 70, por Tito Vespasiano, entrando, destruindo, arruinando, queimando, massacrando, matando, e de uma forma tão avassaladora, vai ser desta maneira que este maior inimigo, ou mais terrível inimigo da igreja, vai atacar os santos, né? E agora você pode olhar comigo qual é a descrição que João faz. Aliás, preste bem atenção nisso. Dos escritores bíblicos, o único que chama esse personagem de anticristo, o anticristo, é o apóstolo João, e não em Apocalipse, mas nas suas epístolas. Daniel não o chamou de anticristo, Jesus não o chamou de anticristo, Paulo não o chamou de anticristo, quem o chama de anticristo é o apóstolo João. E o apóstolo João vai dizer que já saíram muitos anticristos por aí. O mundo está cheio deles. Por que significa a palavra anticristo? Anticristo pode ser tanto um Cristo substituto, como um opositor a Cristo. Esse prefixo anti pode significar um substituto, um outro Cristo, ou um opositor ferrenho de Cristo. Então, na verdade, há muitos anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo é em carne, esse é o anticristo. Em outras palavras, por que João está dizendo isso? Se vocês se lembram, no final do primeiro século, quando João escreveu o seu evangelho, as suas 3 cartas e o Apocalipse, estava dominando o mundo o pensamento grego. Vocês sabem disso. Roma dominou o mundo politicamente, mas Roma não conseguiu dobrar o mundo do ponto de vista filosófico. A filosofia grega, o pensamento grego, a língua grega dominava o mundo. Qual era o problema do pensamento grego? O pensamento grego era dominado pelo dualismo. Matéria má, espírito bom. Então, para os gregos,
era impossível você afirmar que Jesus Cristo tinha um corpo físico, que ele tinha se encarnado, porque se a matéria era má, Jesus Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque não podia ser bom se ele tinha um corpo e a matéria é má. Então eles negavam a encarnação. E aí João vai dizer que todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Ele nega a divindade de Cristo, ele nega a perfeita humanidade de Cristo, ele nega Cristo. Então João vai tratar dessa questão desse anticristo, que muitos já saíram, mas ele vai falar de uma última hora, onde vem um personagem chamado de o anticristo. Como é que Paulo chama esse indivíduo? Como é que Paulo descreve esse indivíduo? No texto que nós lemos, Paulo vai dizer que o anticristo surgirá na grande apostasia. Você acha que está tendo apostasia hoje? Você já poderia caracterizar o mundo hoje como um período de apostasia? Pense comigo. Pense comigo. Se você olha para o berço do protestantismo, que é a Europa, praticamente a Europa toda hoje apostatou. Praticamente. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Se você para perceber que o Ocidente é evangelizado a partir da Europa vem para a América do Norte. Hoje, boa parte das igrejas históricas da América do Norte já também estão se apostatando. O liberalismo entrou. Os seminários tomados pelos liberais, não se acredita mais na Bíblia. As denominações históricas hoje estão perdendo membros ano após ano, ano após ano, ano após ano. Se você olha para a América do Sul, você vai encontrar tanto o liberalismo de um lado, quanto o sincretismo religioso do outro. Se você olha para o Oriente, você vê que as grandes religiões orientais, inclusive o islamismo, que hoje é a maior religião isolada do mundo, com mais de 1 bilhão de adeptos, negam a Cristo, budismo, hinduísmo e etc, etc. As seitas entrando. Quando você olha todo esse panorama, você pode dizer, não, nós chegamos a esse período de apostasia. E Paulo vai dizer que esse anticristo não é uma instituição, não é um governo geral, é uma pessoa. E diz o versículo 4 que ele vai ser objeto de adoração, que ele vai se assentar na casa de Deus como se fosse Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. A Bíblia diz que vai se fazer milagres de mentira, e é por isso que ele vai seduzir. Agora, para um pouquinho, só na cultura brasileira, vocês acham que os falsos milagres têm sido usados hoje no campo religioso para atrair gente, para enganar pessoas, para juntar multidões? Pois essa é uma estratégia antiga. Essa vai ser a estratégia do anticristo. Ele vai realizar milagres, até fogo do céu vai cair. Para quê? Para seduzir as pessoas com poder sobrenatural. E então diz a Bíblia que ele só pode ser revelado depois que aquilo e aquele que o detém for removido, versículos 6 e 7, 2 Tessalonicenses, mas aí fica uma coisa complexa de você entender, e eu hoje não estou com muita preocupação de pregar um sermão como se fosse um sermão, mas quero mais dar uma aula, porque esse assunto é complexo, e é preciso que a gente examine devagar com vocês. Então veja bem, o que Paulo está querendo dizer com isso? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, preste atenção lá comigo. Versículo de número 6, ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Mas no verso 7, ele muda a figura e diz o seguinte, com efeito o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele diz de o que o detém e aquele que o detém. Pergunta, o que detém o anticristo? Quem é aquele que hoje está detendo o anticristo? Por que ele não se manifestou ainda? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Ele vai ser o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Anomia, o homem sem lei. Então, a maioria dos estudiosos entende que o detém é a lei. Você vive no Brasil, o que nós temos no Brasil? Uma Constituição, não é isso? Nós somos regidos por essa Constituição. Tem normas, tem regras, tem leis, tem parâmetros.
Se um governante quebrar, ele se torna culpado. Se um cidadão comum quebrar, ele se torna culpado. Ele vai ser julgado de acordo com os parâmetros, com as leis prescritas ali. E o que é aquele que o detém? É o governo institucionalizado. Não importa o regime de governo. Existe um governo, existe norma, existe lei, existe parâmetros. O que o texto está dizendo é que quando o anticristo vier, ele vem como um líder mundial. E ele entra exatamente nesse veio do relativismo, ele entra exatamente nesse veio onde as pessoas não querem regras, não querem normas, não querem leis, não querem parâmetros, não querem absolutos. E ele chega exatamente nessa conjuntura para oferecer ao mundo que está caótico um tempo de paz e prosperidade. E o historiador Arnold Toynbee diz que o mundo já está preparado para qualquer líder mundial que oferecer para ele prosperidade e paz. O cenário está pronto. Então, dito isso, meus irmãos, é preciso ainda dizer o seguinte, que esse anticristo vai ser derrotado fragorosamente, com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, na sua manifestação, na sua gloriosa vinda. Então, assim como nós estudamos na segunda-feira passada, que o dragão foi derrotado no céu e na terra, também o anticristo será derrotado diretamente pelo Senhor Jesus. Preste atenção, a derrota do anticristo não vai ser pela igreja. Quem vai derrotar o anticristo é o Senhor Jesus. Nós vamos vencê-lo, no sentido de que nós venceremos o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, mas ele vai ser liquidado quando Jesus vier na sua glória e vai matá-lo com o sopro da sua boca. E o que vai acontecer? Apocalipse 19:20 diz que ele vai ser lançado no lago do fogo. E diz Apocalipse 20:10 que o diabo, o anticristo e o falso profeta vão ser atormentados nesse lago de fogo de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então nós estamos tratando de um inimigo feroz, mas o inimigo já está com a sua sentença lavrada, ele já está derrotado. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Dito isso, amados irmãos, agora vamos entrar, desculpem dessa longa introdução, vamos entrar em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver a descrição do anticristo. Primeiro, olha aí comigo o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmios. O que significa vi emergir do mar? O que significa isso? A Bíblia interpreta a Bíblia, então lá em Apocalipse 17:5 está escrito o seguinte, olha aí comigo. Apocalipse, deixa eu ver, é 15, não é 5 não, Apocalipse 17:15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando diz que esse anticristo vai ser uma besta que vai emergir do mar, está significando o seguinte, ele vai emergir do caos, da confusão, do burburinho, das tormentas das nações e dos povos. É nessa conjuntura de caos político, de caos econômico, de caos social, de caos moral, de caos religioso, de apostasia, é nessa conjuntura que ele se levanta e que ele se desponta. Então vai ser um momento de convulsões naturais, de acordo com Jesus lá no Sermão do Monte, terremotos, epidemias e fomes. Vai ser um momento de convulsão social, tempo de guerras e rumores de guerras. Surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa, ele vai brotar no período da apostasia. E ele vem para quê? Vem para oferecer ao mundo a solução. Paz, paz. Paz, paz. Então vai ser um líder carismático. Ele vai ser um homem de uma capacidade incrível, de realizar prodígios incríveis, de fazer façanhas incríveis.
E ele vai atrair gente do mundo inteiro para ficar seduzido pelo seu poder, pela sua força e pela sua capacidade de fazer coisas extraordinárias. Segundo lugar, ele incorpora, olha comigo 13:2 agora. Ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Se você para perceber esses animais, são os animais lá de Daniel, capítulo 7. Esses animais representam esses grandes impérios que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônia e Roma. Então, se você pensa num império que tem poder, que tem força, agora pense comigo, todos os impérios juntos. Agora pense comigo em todos os impérios juntos, incorporando num único homem, num único líder. E pensem mais, que esse líder não tem apenas toda a força desses impérios políticos, mas tem a própria força e autoridade de Satanás, que lhe é concedida. Então ele vai ser um líder incomum, ele incorpora todo o poder desses impérios anticristãos. Mas mais ainda, em terceiro lugar, ele agirá no poder de Satanás. Olha comigo o versículo 4. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Preste bem atenção nisso aqui. Porque esse líder é uma espécie de encarnação de Satanás, do dragão, e porque Satanás vai dar para ele seu poder e sua autoridade, as pessoas no mundo inteiro vão adorar o dragão. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de reavivamento satânico. Nenhuma religião cresce mais no mundo hoje do que o satanismo. Hoje as pessoas não têm mais constrangimento dizendo: eu adoro a Satanás, e dispor isso em praça pública. Então essa época vai ser uma época em que o diabo vai ser adorado abertamente, e as pessoas vão adorar o próprio anticristo, a própria besta, com uma grande pergunta: quem poderá pelejar contra ela? Olha o versículo 4, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Ou seja, ele é um líder singular e ele parece um líder imbatível. Essa vai ser a grande opinião das pessoas no mundo inteiro. Mas mais um pouquinho, vamos pensar nisso. Esse anticristo, ele vai realizar, além desse poder, grandes milagres. O texto de Paulo chega a dizer que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então preste atenção numa coisa: não embarque na ideia de que todo milagre é de Deus, não. Porque hoje tem essa ideia popular: mas tem milagre de Deus. Não, o diabo faz também, o anticristo vai fazer também, até fogo do céu vai cair, numa tentativa, num simulacro lá de imitar Elias. Mas são milagres da mentira, com um propósito não de esclarecer, mas de enganar, com um propósito não de levar a pessoa aos pés do Senhor Jesus, mas levar as pessoas aos pés do dragão, para adorá-lo. Mais do que isso, irmãos, o anticristo vai governar na força de Satanás. Se você ler o versículo 2 direito, vamos ler lá, essa parte finalzinha lá, comigo, por favor, 13:2, só a parte final. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Preste atenção nessas três palavras: deu o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo era um líder incomum. Nunca houve, nunca haverá um líder humano, político, com esse poder, com esse carisma, com essa capacidade, com essa destreza, com essa possibilidade de realizar coisas naturais e sobrenaturais. Qual a conclusão que as pessoas vão chegar? O anticristo será irresistível. Versículo 4, é o que está escrito aí: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Resultado disso, irmãos, é que a besta, o anticristo, será objeto de adoração.
objeto de adoração. E você percebe que ao longo da história, sobretudo do século XX para cá, quantos ditadores que foram adorados como uma divindade. Você pega, por exemplo, não sei se você já assistiu algum vídeo da Coreia do Norte, como é feita uma doutrinação nas escolas infantis, todo dia, para que as crianças venerem o imperador, venerem o seu líder, como uma divindade. Como foi feito isso no Império Romano no passado. Como é feito ainda hoje em alguns lugares. Tudo isso é uma espécie de preparação para esse grande clímax, quando Satanás e o seu agente principal será adorado. Agora, quando você olha, você vai notar que é feita uma imagem do anticristo, o falso profeta faz isso, e leva as pessoas a adorarem a imagem do anticristo. Agora pense comigo hoje como é que é a história do culto às imagens, o culto aos ídolos. Quando a Bíblia diz que o ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Então toda essa questão da idolatria já é uma espécie de preparação para o mundo adorar o anticristo e a imagem dele com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4 que o anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja ele mesmo, a ponto de se assentar no templo de Deus e resistir a qualquer culto que não seja ele, perseguindo o povo de Deus. Agora notem comigo 13, versículo 8, que amplitude terá essa adoração do anticristo? Você pode ler o versículo 8 comigo, vamos lá? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu chamo a sua atenção para um ponto fundamental aqui, para aquietar o seu coração, para você não ficar com uma vírgula de medo. Quem vai adorar o anticristo? Quem? Todos, exceto quem? Exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, seu nome está onde? No livro da vida. Sabe quantos que têm o nome no livro da vida que vão adorar o anticristo? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos o Senhor Jesus salvou e vai perder para o anticristo? Nenhum. Sabe quantas ovelhas de Cristo vão ser arrebatadas das mãos dele? Nenhuma. Isso não significa que o anticristo, quando for levantado, não vai matar muitos santos. Porque veja o verso 7 comigo aí. Pode ler o 7 comigo? Vamos lá? Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o governo do anticristo vai ser universal. E nesse governo universal, ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então, nota de rodapé aqui. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia, lá no passado, já pensei dessa forma também. Hoje, graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento. A igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver e para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não. Mas não tem base bíblica isso não. Não tem base bíblica não. A igreja vai estar aqui sim. A igreja vai passar pela grande tribulação sim. A igreja sempre foi uma igreja de mártires sim. Os santos aqui são os santos, é a igreja. Nós não temos outro povo, é a igreja. É a igreja.
A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. A igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação que Jesus Cristo vem com grande poder e glória e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo e o falso profeta e o dragão lançado no lago do fogo para ser atormentados por toda a eternidade. Então, meus amados irmãos, vamos olhar agora como este anticristo vai perseguir e se opor abertamente a Deus e à igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês perceber isso. Está lá em Daniel 7:25 e outros textos da Bíblia. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara: e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. E ainda, este anticristo que nega o Pai e nega o Filho, ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você percebeu comigo, olha aí versículo 6, 13:6, você pode ler? Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? Ele blasfema, fala mal, ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer. O que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem: pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem, não. Se na hora eu fraquejar, e se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar, irmãos. É óbvio. Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima. Essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós precisarmos fazer uma opção entre a apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do Cordeiro e temos nosso nome no livro da vida, nós não titubearemos. Agora, os crentes nominais não vão aguentar. Sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo. É o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas ele nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento. O nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida. Esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo. Esse vai fugir da morte. Esse vai se render ao dragão e ao seu enviado. Agora notem vocês, e eu quero concluir aqui, a manifestação do anticristo. Hoje ele está presente nos seus precursores. Há muitos anticristos. Se você me pergunta se o anticristo já está aqui, eu não posso afirmar. E penso que aquele que afirmar corre um grande risco. Porque se ele é um homem, e se ele já está presente, eu estou marcando a segunda vinda de Cristo. E marcar a segunda vinda de Cristo é uma tolice. Toda pessoa que marcou, fracassou. O que nós podemos afirmar, e Paulo já afirmava no primeiro século, é que o espírito da iniquidade já opera. Que os anticristos estão por aí. E todos eles são precursores deste o anticristo.
E o anticristo virá quando? No período de apostasia, da grande tribulação e do pouco tempo de Satanás. Quando ele se levantar, então de fato será esse tempo de anarquia, de apostasia, sem lei, quando ele vai se apresentar como alguém para reunir tudo e todos à sua volta. Muito bem, qual é o seu número? Está escrito aí, capítulo 13, versículo 18. Eu quero ir para o finalzinho agora. Ora, o seu número é 666. O que significa isso? É claro que ao longo da história muita gente pensou muita coisa sobre esse número. Lá no primeiro século, todo mundo tinha certeza que era o Nero. Depois que o Nero morreu, eles pensaram que o anticristo seria o Nero redivivo. É por isso que quando Domiciano assumiu o governo em 81, ele foi chamado de segundo Nero. Depois, na Idade Média, nos reformadores, nas confissões reformadas do século XVI e XVII, todos pensaram unanimemente que o anticristo era o Papa. E fizeram até algumas análises muito curiosas, porque se você botar Vicarius Filii Dei em algarismos romanos, dá exatamente 666. Então os reformadores todos disseram, não, o anticristo é o Papa, e eles tinham motivos. Por que eles tinham motivos? Pensem comigo. O papado historicamente começou em 607, com Bonifácio III. Pega comigo que a reforma aconteceu em 1517, certo? Então nós estamos falando aí de praticamente 1000 anos, de apostasia, de desvio da verdade, de opressão à igreja, de massacre aos cristãos. É claro, se você tem 1000 anos nas suas costas, numa liderança dessa forma, talvez você subscrevesse a mesma ideia. Hoje alguém pensa que o anticristo foi o Hitler, outro pensa que foi o Mussolini. O certo é que a única evidência que nós temos que o número dele é número de homem, e é 666. O que significa isso? Penso eu que a melhor interpretação é que o tríplice 6 é o tríplice imperfeito, porque o 6 é o número que não chegou à perfeição, o número 7. Se ele é o tríplice 6, ele é a completude da imperfeição, da iniquidade, da maldade, da crueldade, da violência. Como todo o livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico e enigmático no que tange aos seus símbolos e figuras, João certamente está querendo dizer que o anticristo vai reunir em si a plenitude da imperfeição, da iniquidade, da violência e da maldade. Esse vai ser o anticristo. Eu quero concluir então dizendo para você que a limitação dele, ele tem limitação quanto ao poder. Ele não pode tudo, ele não faz tudo. Sabe por quê? Que ele vai pelejar contra os santos e os vencer, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, contra os crentes verdadeiros, ele não vai poder fazer nada, a não ser matá-los. Mas matar um crente não é derrotar um crente. Louvado seja Deus. O crente tinha uma coisa tão maravilhosa que mesmo morrendo ele vence. Mesmo morrendo ele vence. Então os que já estão no céu não podem fazer nada, ele só blasfema, só fala mal. Os que estiverem na terra, ele vai perseguir e talvez vai matar, mas quando o crente morrer, vai vencê-lo. Então ele é limitado quanto ao poder. Mas ainda, finalmente, sua destruição será o quê? Total. A sua destruição será total. Eu só chamo a sua atenção para nós lermos 4 textos para encerrar. O primeiro texto é 2 Tessalonicenses 2,8. Quando o Senhor Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, ou o homem da iniquidade, pela manifestação da sua vinda.
A ideia aqui é de aniquilar, é de destruir, não de desfazer, mas de tirar todo o poder, toda a força, toda a autoridade, todo o domínio e despojá-lo de completa a capacidade dele, dizendo: agora você está derrotado, agora você está destruído, agora você está liquidado, agora você vai ser lançado no lago do fogo. É isso que Jesus vai fazer com ele na sua segunda vinda. Segundo texto, que eu gostaria que você pudesse entender, é Daniel 7,26, Jesus vai tirar o domínio do anticristo para o destruir e o consumir até o fim, está escrito lá. O consumir e o destruir até o fim, não é uma vitória parcial, é uma vitória completa. Terceiro, Cristo, 1 Coríntios 15:24, está escrito que Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Agora, para fechar, vá comigo para Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Eu quero que a igreja fique de pé, e nós vamos ler esses dois últimos versículos de pé, porque é a coroação da vitória da igreja, e a derrota final e completa do diabo e de seus agentes. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 19:20, toda a igreja comigo em voz bem clara e bem eloquente, vamos lá? Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago do fogo que arde em enxofre. Agora toda a igreja, capítulo 20, versículo 10, vamos lá? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Os inimigos da igreja estão derrotados, estão lançados no lago do fogo, e a igreja vai habitar com o Senhor. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter lágrimas, não vai ter pecado, não vai ter tristeza, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa boa é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Marcos 4, 35 a 41. Conseguiram? Que maravilha. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. E eu inicio dizendo que as tempestades ainda existem. E primeiramente, as tempestades são inevitáveis. Ninguém navega pelos mares revoltos da existência sem enfrentar tempestades. Elas chegam para todos, ricos e pobres, homens e mulheres,
doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Ninguém passa ileso na vida sem enfrentar tempestades. Talvez você que está aqui hoje esteja enfrentando alguma tempestade terrível, que joga o barco da sua vida de um lado para o outro, ao sabor do vendaval. Talvez essa pandemia que já está indo embora, louvado seja Deus, retratou essa realidade. Morreram jovens e velhos, ricos e pobres, médicos e pacientes, empresários e empregados, pastores e ateus, porque a tempestade atinge a todos, indistintamente. Mas em segundo lugar, as tempestades da vida não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. E às vezes colocam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É um divórcio doloroso. É um luto traumático. É um rompimento de um namoro, de um noivado, deixando sequelas e cicatrizes. É uma perda financeira radical. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam sem você jamais ter imaginado passar por elas. Esse fato pode ser ilustrado pela própria geografia deste espaço aqui. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, não é um mar, é um lago. E é um lago de águas doces. O maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está encurralado por montes, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E um fato muito curioso acontece nessa região. No extremo norte de Israel está o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo. E então, de vez em quando, o vento gelado desce dessas montanhas cobertas de gelo, encurralado pelos montes, bate na superfície desse lago. Às vezes, sol a pino e começa uma tempestade de vento, repentinamente. Foi certamente isso que aconteceu. Quando Jesus disse para eles, passemos para outra margem, não havia certamente nenhum sinal de tempestade. Mas enquanto navegavam, a tempestade chegou subitamente, transtornando a vida deles. É assim na vida também. Você não planeja, você não espera, mas a tempestade chega. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles, nasceram ao redor daquele lago, trabalhavam naquele lago, conheciam cada palmo daquele lago, já tinham passado por outras tempestades naquele lago e superado as tempestades, mas agora eles não conseguem controlar o barco, eles estão à deriva, eles estão rodopiando no meio do mar, indo para eles ao naufrágio inevitável. É assim na vida também, meus irmãos. Coisas domésticas, coisas familiares, de repente ficam estranhas. Relacionamentos tão harmoniosos, de repente ficam tempestuosos. Aquele filho, aquela filha tão obediente, de repente se torna rebelde. Aquele marido tão amável, de repente se torna tão duro no trato. Aquela esposa tão carinhosa, de repente se transforma numa mulher indiferente e ácida. As circunstâncias da vida que pareciam tão favoráveis e você estava ainda de vento em popa, de repente o vento contrário começa a lançar-se sobre você e a sua vida começa a sofrer riscos e perigos. E você não consegue administrar. E as rédeas saem das suas mãos e o leme não obedece mais o seu comando.
Mas em quarto lugar, bendito seja Deus, as tempestades são também pedagógicas. Entendamos isso, irmãos. Nós cremos numa doutrina gloriosa que nós chamamos de soberania de Deus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que Deus está no trono, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, e que nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Deus saiba, sem que Deus permita. As tempestades que vêm sobre a sua vida não vêm para destruir você, vêm para fortalecer e tonificar as musculaturas da sua alma. As tempestades não vêm para nos destruir, vêm para nos fortalecer, não vêm para nos reprovar, vêm para nos aprovar na presença de Deus. Então, dito isto, à guisa de introdução, com a Bíblia aberta comigo no texto, eu gostaria que você considerasse essa passagem comigo. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, ou pregou, ou deu palestra um dia inteiro, no final do dia você está exausto. E então diz a Bíblia que depois de dar estas palestras sobre o reino de Deus, ensinar essas parábolas, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, pegou um travesseiro, foi lá para trás do barco, na popa, deitou e dormiu, porque ele era homem, perfeitamente homem, e estava cansado. E nesse momento então os discípulos começam a navegar, quando a tempestade súbita chega, e eles tentam administrar o problema, e não conseguem. E de repente, quando o barco estava à deriva e prestes a naufragar, eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Escritura que Jesus levanta, acalma o mar, aquieta o vento e pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles olham uns para os outros espantados e tomados de santa reverência e perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, essa passagem está regida por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? No verso 40, a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar com vocês nesta noite. Vejamos a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero dizer que essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a nossa pergunta na hora da dor, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que a morte nos mostra a sua carranca, na hora que as circunstâncias saem das nossas mãos, na hora que o medo tenta nos encurralar, na hora que as forças do nosso braço já não existem mais, na hora que o barco da nossa vida não obedece mais o nosso comando. Todos nós ficamos aflitos. E nessa hora você pensa: meu Deus, por que o Senhor não me socorre? Por que essa tempestade veio? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? E quando eles recorrem a Jesus, eles recorrem não só com a pergunta, mas com a censura. Eles estão dizendo o seguinte: não vais fazer nada? Não estás vendo o nosso perigo? Não estás percebendo a nossa angústia? Não estás notando que esse mar está nos engolindo vivos? Vais continuar dormindo? Essa é a pergunta que nós fazemos. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta?
O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, não está bem resolvido na cabeça deles o fato de Jesus ter dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. E na medida em que eles obedecem a Jesus, eles enfrentam a tempestade. Na nossa cabeça, via de regra, o raciocínio é esse: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E aí você pensa assim: se Jesus está conosco, não tem tempestade, não tem crise, não tem problema, não tem luta, não tem dor, não tem surpresa. Quando você obedece a Jesus, o que você espera? Vai dar tudo certo. Mas de repente você entra no barco em obediência a Jesus e a tempestade pega você, e a crise chega, e a doença chega, e o problema financeiro chega, e o problema no casamento chega, e o problema na família chega, e a dor chega, e vocês, meu Deus, não estou entendendo. É fácil você entender a tempestade que foi atrás do profeta Jonas. Ele estava numa rota de fuga, ele estava numa rota de desobediência, e Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. Notinha de rodapé: crente rebelde e desobediente é endereço certo de tempestade, sabia? Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, o que você e eu não entendemos é como nós estamos fazendo a vontade de Deus e a tempestade nos apanha. Não estava bem resolvido isso na cabeça deles. Segunda coisa que não estava bem resolvido na cabeça deles: como conciliar a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Eu pergunto a vocês: o que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E sabe, irmãos, pior do que a tempestade, para nós, é a demora do socorro. Tem hora que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Talvez foi a dor de Marta, quando manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E eu fico imaginando que, já que tinha muita gente na casa da Marta e da Maria, as perguntas eram essas: será que ele vem mesmo? E Marta respondia: claro, ele nunca nos deixou na mão. E o Lázaro piorando. E Marta talvez olhando na estrada se Jesus apontava. E alguém chegava e dizia: ô Marta, eu acho que Jesus não vem. Vem, ele não deixa na mão não, ele vem, ele é amigo da gente, ele não vai nos deixar de socorrer não, ele vai chegar. E o Lázaro piorando. Daqui a pouquinho alguém chega e diz: ô Marta, seu irmão acabou de morrer e o seu Jesus não chegou. Os judeus que estavam na casa da Marta disseram assim: por que ele não curou o Lázaro? Ou por que não evitou que Lázaro morresse? Ele não fez curas à distância, por que não curou o Lázaro? Quantas vezes você já passou noites indormidas, madrugadas insones, com essa grande angústia: meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não socorreu? Por que o Senhor está demorando? Por que eu oro e a doença se agrava? Por que eu peço e o problema não se resolve? Por que eu insisto e choro e jejuo e clamo e a única voz que eu escuto é o barulho das ondas solvando o barco da minha vida? Na cabeça deles não está bem resolvido isso. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí diz o texto que Jesus então se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, porque o vento tem ouvidos e o mar consegue escutar o Criador.
E eu fico imaginando que o mar, como uma fera selvagem, ao escutar o comando do Criador, vai se encolhendo, e o vento vai se recolhendo às recâmaras, e tudo se faz calmo e bonançoso. Eu quero dizer para você que a sua tempestade é maior do que você, mas a sua tempestade está debaixo do controle do Senhor Jesus. O mar se revolta na sua vida, mas o mar escuta a voz de Jesus, e na hora que Ele mandar, o mar se acalma, o vento cessa, e haverá bonança na sua história e na sua vida. O que eu acho maravilhoso, pastor Marcos, nesse texto, é que há 2 registros de tempestades nos evangelhos. Este é o primeiro, e curiosamente Jesus primeiro acalma a circunstância, para depois acalmar os discípulos. Lá na segunda tempestade, relatada em Mateus 14, 22 a 33, o mar também está revolto, mas Jesus não está com eles, e Jesus vem caminhando sobre o mar, e os discípulos ficam apavorados, pensando que é um fantasma, e antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalma os discípulos, dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus mudou de metodologia na segunda tempestade? Porque tem hora que Jesus sabe que a tempestade da sua vida não está dentro de você, está fora de você. Tem hora que Jesus sabe que a tempestade não está fora de você, está dentro de você. Tem hora que Jesus não tem que acalmar a circunstância, tem que acalmar o seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite, e Ele conhece a tempestade de fora, e Ele conhece a tempestade de dentro, Ele conhece a circunstância, Ele conhece o seu coração, e hoje Ele está aqui para acalmar a tempestade que está dentro da sua alma, e acalmar as circunstâncias que estão assolando a sua vida. E depois que Jesus acalma o mar e o vento, agora vem a segunda pergunta do texto, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu fico perguntando a mim mesmo: meu Deus, se eu estivesse lá, eu estaria com medo? Um barco frágil, de noite, o mar moendo o barco rodopiando no meio do mar, se enchendo d'água, indo à beira do naufrágio, você estaria com medo? Eu só fiz, pastor Marcos, um cruzeiro com navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas navio grande só fiz um na vida. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Prometi, para mim mesmo. Ondas de 5 metros. Meus irmãos, não ficou ninguém sem nausear naquele navio. Nós íamos para jantar, e cambaleando, segurando nas paredes, e voltava sem chegar no refeitório, vomitando pelo corredor. Uma coisa horrorosa. E quando saímos do rio, nessa circunstância, sabendo que tinha 8 horas pela frente, eu fiz uma oração: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora pensa num barquinho pequeno, a morte mostrando a carranca. Você estaria com medo? E Jesus disse: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta nesse texto é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para ajudar vocês num recurso mnemônico da memória, dar-lhes-ei 4 motivos pelos quais eles não deviam ter medo e sim fé. Todos 4 começando com a letra P. Primeiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, vou lhes dizer uma frase, que se vocês guardarem a frase, me dou por contente nesta noite. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir, e nenhuma de suas promessas cai por terra. Você não vive, como já ouvimos aqui hoje, por vista, você vive pela fé. E fé é você crer que o que Deus falou é verdade.
Se o Senhor disse a outra margem, não é o fundo do mar, é a outra margem. Não importa o tamanho da tempestade, você vai chegar na outra margem, você vai para o lugar seguro. O seu destino não é o naufrágio, o seu destino é o porto final, é o lugar seguro, é a outra margem. Por que eles deviam ter fé e não medo? Em segundo lugar, primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença. Jesus estava dentro do barco. E quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do universo, é o seu Criador. A criatura não pode ser maior que o Criador, a criatura não pode vencer o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco, aquele barco não podia naufragar. Meu amado irmão, nós não vamos deixar de ter medo. Não, eu não tenho medo porque eu sou um cara valente, eu não tenho medo porque eu sou um cara forte, eu não tenho medo porque eu sou um leão, eu não tenho medo porque qualquer coisa eu enfrento no peito, porque eu sou bom, porque eu sou isso. Não, você não precisa ter medo, não é porque você é forte não, você é fraco, eu sou fraco, mas o seu Deus é forte, o seu Deus é todo poderoso, o seu Deus é onipotente, o seu Deus está com você. Disse Davi, eu não temo a sombra da morte, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro por causa da promessa, segundo por causa da presença, terceiro por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus está fazendo no barco mesmo? Dormindo. Então vou fazer outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque tinha plena consciência que tudo estava sob controle. Me permita dizer isso. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza que apesar da tempestade, Jesus está no controle. Você pode perder o controle, Ele jamais perde o controle. Você pode chegar a um momento na vida que você não sabe o que fazer, Ele sabe. Você pode chegar um momento na sua vida, meu Deus, parece que a circunstância vai prevalecer, parece que a situação é inadministrável, parece que tudo está indo de bancarrota em bancarrota, mas Jesus não perdeu o controle, Ele está em paz. Tem hora que o meu coração fica assaltado de temor, e eu preciso dizer para o meu próprio coração, como o Salmo 116:7, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Descansa, ó minha alma, acalma. Você não está vendo saída, a saída está nas mãos de Jesus. Você não controla a situação, Jesus está com as rédeas na mão. Você não sabe o que você vai fazer, Jesus está conduzindo o seu barco para o porto seguro e divinal. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Se vocês perceberam, toda essa passagem está ao redor de outros textos que retratam o poder de Jesus. Por exemplo, aqui Jesus tem poder sobre as leis da natureza. O mar escuta a sua voz, o vento obedece o seu comando. Quando ele fala, o universo inteiro escuta a sua voz. O sol para, as estrelas aparecem. Quando ele fala, o vento escuta a sua voz. Quando ele fala, uma mula profetiza. Quando ele fala, um verme obedece a sua voz e vai lá exercer o seu trabalho. Quando ele fala, os demônios batem em retirada. Quando ele fala, os anjos saem na velocidade de um vento para cumprir as suas ordens. Ele é o todo-poderoso Deus, e o universo inteiro se curva à sua soberania. Ele tem o controle, Ele está no comando, Ele é Deus. Mas em segundo lugar, se você perceber,
Quando termina esse texto, Jesus desembarca do outro lado, na região que nós conhecemos como Decápolis, as 10 cidades gentílicas, num despenhadeiro, de noite, dentro de um cemitério. E tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem furioso, nu, ferindo-se com pedras, violento, correndo entre os sepulcros, gritando desesperadamente, tomado de 6.000 demônios. Legião era a maior corporação romana do exército romano, 6.000 soldados, composto de flecheiros, de arqueiros, de lançadores, de cavalaria, de infantaria. Era uma máquina de guerra. Por onde passava uma legião romana, tudo era destruído. Dentro de um único homem havia 6.000 demônios. E Jesus vai lá de noite, dentro de um cemitério, para um homem que está enjeitado da família, um homem foragido da justiça, que não tem algema que consegue detê-lo. E Jesus o liberta, e Jesus o cura, e Jesus o transforma, e o Jesus envia de volta para a sua família como um missionário. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre as leis da natureza, e Jesus tem poder sobre os demônios. Quem manda no céu, quem manda na terra e quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Ele é o todo-poderoso Deus, e diante dele se prostra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando Jesus retorna para o outro lado, onde ele morava em Cafarnaum, diz a Bíblia que Jairo, chefe da sinagoga, procura Jesus desesperado, porque a sua filhinha única de 12 anos está muito doente. Ele diz: Senhor, vai na minha casa comigo, impõe as mãos sobre a minha filha para ela ser curada. E Jesus está indo com Jairo, quando uma mulher anônima, 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica, pensa consigo: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela toca na orla das vestes de Jesus, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Para ele não tem doença incurável, para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem casamento insolúvel, para ele tudo é possível. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele é o médico dos médicos. Enquanto Jesus está cuidando dessa mulher, chegam emissários da casa de Jairo e diz para Jairo: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça do Jairo. E Jesus diz para Jairo: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai para a casa do Jairo. A menina está morta. Ele chega e põe a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina, e aquela que estava morta ressuscita, e ela é devolvida aos seus pais. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte e ele ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, porque ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, amados, vamos à pergunta do verso 41. Agora não é a pergunta dos discípulos para Jesus, agora não é a pergunta de Jesus para os discípulos, agora é a pergunta entre os discípulos.
E eu fico imaginando a cena, pastor Marcos, aqueles discípulos molhados pelos jorros d'água que batiam no barco frágil, o mar calmo como a fera que recua, tremendo diante do domador. E agora eles olham espantados uns para os outros e perguntam assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós poderíamos responder esta pergunta nesta noite: quem é este? Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes do mundo ser criado, participou de um conselho eterno, onde a sua vida foi planejada, e Deus amou você com amor eterno. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dEle, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta o próprio universo com as suas mãos poderosas. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu. Este é aquele que foi simbolizado pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi simbolizado por aquela nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo tabernáculo, este foi simbolizado pela arca da aliança, este foi simbolizado pelo templo de Israel, este foi simbolizado pelas festas de Israel, este foi simbolizado pelos sacrifícios realizados no templo, este foi simbolizado pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o sol da justiça, este é a luz do mundo, este é o pão da vida, este é a porta, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Salvador, este é o Messias, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é o amado da nossa alma, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é o eterno Filho de Deus, que veio ao mundo por amor de nós, que suou no Getsemane, que sangrou no Getsemane, que foi cuspido no sinédrio judaico, que foi espancado no pretório romano. Quem é este? Este que é aquele que carregou o seu lenho pelas ruas de Jerusalém, é aquele que foi pregado no leito vertical da morte, é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, assentou no trono e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Quem é este? Este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o nosso supremo advogado, este é aquele que está sentado
sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É aquele que governa, é aquele que reina, é aquele que julga. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai reinar com a sua noiva. Este é aquele que vai banquetear com o seu povo. Este é aquele que nós veremos face a face. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele com quem reinaremos para sempre e sempre e sempre e sempre. Este é aquele que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e eternamente. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.